Olá, Bauru, boa noite. Bom, começando o Bauru Fala aqui pela TVC Bauru, NET Canal 13, agradecendo desde já a sua companhia. Espero que você participe junto com a gente com o programa. O programa é transmitido simultaneamente pelo nosso Facebook, facebook.com/TVC Bauru. Você pode interagir com a gente aqui no programa e também através do nosso site, tvcbauru.com.br, beleza? Ó, tem o nosso WhatsApp também, se você quiser mandar mensagem, pergunta, é o 98815-6003, tá? Hoje, do meu lado, Rafael Moia Filho. Ô, Rafael, assisti sua foto semana passada. Obrigado. Mas estava num compromisso muito bom, viu? Muito bom. Parabéns também pelo seu aniversário de casamento. Obrigado. 26 anos de casamento é uma data legal, uma data que tem que ser comemorada sempre. E foi muito gostoso, os filhos ao lado, tudo, foi uma noite gostosa. Eu não estava bem de saúde, eu já lhe falei isso, mas até para isso, nessa hora você consegue dar um jeito, superar e curtir a noite com a esposa, com os filhos, muito legal mesmo. E hoje estamos aqui com o Segala, um vereador dos melhores, na minha opinião, e que tem muito assunto aí para a gente trocar ideias. Não deixe de participar. José Roberto Segala, hoje o nosso convidado aqui, é o engenheiro mecânico, promotor de justiça, é vereador, bom, enfim. O Segala tem um histórico muito bacana para a gente conversar, espero que você participe. O Flávio Gaspar já está acessando ali. Flávio, obrigado. Valeu pela companhia também. Não deixe de participar. O nosso WhatsApp aqui é o 98815-6003. E também pelo Facebook você pode participar também junto com a gente. Segala, boa noite. Obrigado pela presença. Viu? Um prazer. O prazer é um dever. Né? O vereador tem essa obrigação de trazer aquilo que ele pode informar ao público, né, por todos os meios possíveis. Nós temos um espaço só na Câmara, segunda-feira, 10 minutinhos na tribuna. Então, toda vez que nos oferece uma oportunidade de ter um tempo maior para expor as nossas ideias, a gente não pode de maneira nenhuma se recusar a comparecer. É um prazer estar aqui. Não, obrigado. E não é só o vereador que eu quero aqui hoje, não. Eu quero o cidadão bauruense, o promotor aposentado. Hoje nós vamos conhecer um pouco do Segala, toda a trajetória, assim, toda assim, né, no poder de síntese, né, mas a trajetória do Segala, enfim, a gente quer conhecer um pouco mais do seu trabalho também, viu, Segala? Entender toda essa conjuntura que hoje a gente está envolvido aqui na nossa cidade. Tá bom? Mas vamos começar da pergunta tradicional, Segala. Como é que é essa sua história? O que te levou a fazer direito? Você é engenheiro mecânico também. Como foi essa sua trajetória de escolha de profissão, depois para a promotoria? O que te levou a isso? Eu sei que você tem um irmão, né, que influencia a família, mas foi o irmão ou não? Não foi o caso, não foi. Eu tenho realmente um irmão que é procurador de justiça, é mais novo de idade, mais velho de Ministério Público, né? Mas não foi isso não. O que ocorreu foi o seguinte: quem me conhece, eu não preciso contar essa história, quem não me conhece, imagina ouvir que eu talvez fosse um engenheiro frustrado, entrei para a engenharia sem... Não, eu sou um engenheiro plenamente realizado, eu sou vice-presidente da Associação dos Engenheiros atualmente, já fui presidente da Associação dos Engenheiros. Eu tenho uma vida plena dentro da engenharia, dei aula 34 anos na Faculdade de Engenharia da Unesp, até me aposentar. Portanto, a minha ligação com engenharia, eu amo engenharia e dei aula com muito prazer durante muito tempo, ainda dou aula no pós-graduação da engenharia. Mas ocorreu o seguinte: eu fui convidado para ser o diretor administrativo da Fundação Educacional de Bauru, que era a entidade mantenedora das faculdades que depois foram encampadas pela Unesp. Não é? Então, por quê? Eu era o professor de administração da Faculdade de Engenharia. Aí fui convidado para ser o diretor administrativo da fundação inteira. Então, eu tinha todos os professores de todas as faculdades, todos os alunos e todos os funcionários para administrar. E aí ter que provar na prática o que eu ensinava na teoria. Não é? Uma boa. E aí o que eu senti? Um pouquinho de dificuldade de lidar com o ser humano.
porque a minha formação toda era em exatas, entendeu? Então, eu não tinha formação nenhuma em psicologia, por exemplo, né, que poderia ser muito útil no entendimento. Falar com o professor é uma coisa, falar com o aluno é outra, falar com o funcionário é outra. E aí eu falei, vou fazer psicologia. Né? Daí minha mulher falou assim, não vai dar certo. Tem 59 mulheres para um homem só, não vai dar certo isso aí. Mas eu preciso fazer alguma coisa em humanas. O que sobrou? Sobrou direito. Sobrou direito. Né? Então eu vou fazer direito, que é o jeito de fazer alguma coisa em humanas. Então eu fui fazer direito por simplesmente querer aprender alguma coisa na área humanística. Né? Agora, o exercício do magistério desenvolve a habilidade de expor, de falar, que para o advogado é essencial. Então, eu comecei a me destacar dentro do curso. E aí, não só os professores, como os colegas, falaram, não, você tem que fazer concurso, não é possível, você tem que fazer concurso. E naquela época ainda era permitido você fazer o concurso para promotor, tão logo você se formasse. Hoje você tem que ter um período de tempo para amadurecer. Então, o que custa fazer um concurso? Não custa nada. Eu fui fazer o concurso e passei. Logo de cara, tinham 5.600 candidatos e 32 vagas. Eu passei em 12º lugar. Então aí eu virei promotor de justiça, né? Do dia para a noite. Né? Coincidiu também que naquele momento, era 84, a engenharia... O Brasil é assim, mal, né? E a engenharia, por óbvio, num período desse, fica em maior dificuldade. Eu tinha uma empresa que prestava assessoria para indústrias, né? Nós construíamos prédios industriais, a minha empresa construiu muitos prédios industriais aqui em Bauru e na região. Construímos muito para a usina da Barra, por exemplo, que era uma potência, ainda é até hoje, né? Mas naquele momento a economia não estava lá muito boa. E a função de promotor é uma função garantida, é um cargo perpétuo, né? Vitalício, né? Você tem uma remuneração razoável e não perde. Então, o cavalo passou arriado e eu montei. Né? Foi essa a história de virar para o direito. Por direito. Mas não abandonei a engenharia. Isso é interessante, né? Inclusive, conversando com o Segalo aqui, alguns projetos já passam pela cabeça do engenheiro, né? E não do humanista. Isso a gente sabe. É importante essa interlocução, né? Da cabeça do matemático, da cabeça do engenheiro com a questão humanística. Aqui em Bauru que aquele projeto do edifício cemitério vertical é meu. Né? A ideia toda do cemitério vertical, eu desenvolvi o estudo de viabilidade econômica, eu sou engenheiro mecânico, então não poderia projetar o prédio. Aí o Miguel Diban projetou o prédio, né? E eu já era promotor de justiça quando a gente tentou viabilizar o prédio e, nossa, houve uma reação grande aqui em Bauru. E eu tive que ir para a rádio, para a televisão, porque as pessoas imaginavam que ia sepultar pessoas de pé. E eu tinha que explicar. Eu falava, deixa a gente, porque esse edifício é muito interessante, porque você não precisa fazer ele todo, né? Ninguém escolhe, quero o 6º andar com vista para não sei o quê. Né? Então você vai construindo andar por andar, à medida que você vai lotando andar, você vai subindo outro andar, não é? Então eu falava para eles, deixa a gente conseguir fazer um andar que vocês vão ver que a coisa funciona, é boa. Já está acho que no 6º ou 7º pavimento. Né? Uma ideia importante, não polui o solo, não vai nada para o solo, quando o cemitério convencional acaba com o nosso lençol freático. Né? É um cemitério que você pode sepultar 24 horas, não tem problema, você pode sepultar de noite, de madrugada. Então é uma coisa mais moderna, a gente precisava ter alguma coisa assim em Bauru, né? Mas imaginar que fui eu que projetou aquilo lá, porque meu tempo de engenharia era isso. Tá bacana. Legal. Primeiro, é difícil a pessoa que tem a formação em exatas entrar no campo de humanas. Sim, não é fácil. Porque para começar, quem gosta de humanas tem uma certa dificuldade ou aversão, enfim, a exata. Isso. Aí você foi e transitou pelas duas, tranquilo. E com sucesso, chegou a promotor.
E dali para vereador? Para a carreira política, né? Vamos dizer assim, para vereador. Na verdade, o que aconteceu foi o seguinte, quando eu me aposentei por condições de tempo, mas eu estava ainda me sentindo inteiro, né? Me aposentei com 60 anos de idade, estava me sentindo em condições e tudo mais. E aí você tem sempre aquela ideia de falar, o que eu vou fazer com o que eu aprendi na vida agora, né? Lecionar, mas lecionar já leciono, não tem problema nenhum. Esse conhecimento todo aí, vou colocar isso à disposição do povo, se o povo quiser. Então você tem essa ideia, né? E fica sem saber se de repente o povo vai entender isso. O único jeito é você se lançar candidato. E pôr a prova. A minha mulher falava, sim, você esquece, não vai nada. De repente fui eleito, mais ou menos que nem o concurso. Então você vai para ver se o povo vai entender que você tem alguma coisa para contribuir, não é? Mas sem saber se o povo vai ter essa conclusão mesmo, não é? E, felizmente deu certo, fui eleito com uma boa votação e tal, foram mais de 2.600 votos, aí você se sente encorajado. E aí você começa, de fato, a querer fazer, a querer realizar aquilo que você se dispôs a fazer. E é o que eu estou tentando fazer lá. E você teve no meio universitário, né, como professor na FEB, na Unesp, depois como promotor, aí uma carreira mais rígida, né, Sim. sobre a batuta da lei, e vai para a vereança. Aí qual é a grande diferença ou a grande dificuldade que você notou e que você sentiu, né, na pele das experiências anteriores, como engenheiro, como professor e como promotor? Aí você vai para vereador. Rafael, a mais difícil foi a de vereador. A de vereador. Está sendo. Está sendo. Menos nessa legislatura, que eu já estou um pouco mais experiente, mas a primeira legislatura, a primeira vez, foi muito difícil. Por quê? Porque eu completo esse ano 45 anos de magistério superior. Né? Eu dei 34 anos, me aposentei, mas continuei dando aula, então agora eu já estou com 45, já completei 45 anos. De magistério. E eu tenho a imodéstia de saber e achar, até porque os outros também dizem isso, que eu tenho habilidade para explicar as coisas para as pessoas. Porque eu digo para os meus alunos, há uma diferença entre professor e dador de aula. O professor é o sujeito comprometido em ensinar. O dador de aula é aquele que vai lá e cumpre o seu papel. Chega no horário, fala o que tem que falar, termina e vai embora. Se os alunos aprenderam, o problema é deles, né? Eu me considero um professor. Então, quando o aluno diz para mim, eu não entendi, eu não repito para ele, eu explico de outra maneira, porque a maneira que eu expliquei, ele não entendeu, não adianta eu repetir. Então eu procuro outros exemplos, outros argumentos e vou procurando o nível de entendimento dele. Se ele falar uma terceira vez ou uma quarta vez que não entendeu, eu tenho condição de explicar 3, 4 vezes a mesma coisa, sempre de um modo diferente, até ver se ele entende. Aí falei, maravilha, isso aí vai ser muito bom. Na Câmara, não adianta você explicar nada para ninguém. Eu tenho um vereador que um dia eu quis mostrar um projeto para ele e explicar. Era uma questão econômica que eu domino por conta da engenharia. E ele disse exatamente as seguintes palavras para mim. Segala, não perca seu tempo. Meu partido não vota com o seu. Ou seja, simples assim. Não precisa me convencer, ainda que eu seja convencido, eu vou votar não. Então você fala, mas Jesus, não é? Então por que eu estou tentando mostrar, tentando explicar, mas ali tem outros compromissos. É complicado, cada um tem os seus interesses, não é? políticos. E não abrem mão dessas coisas. Então você convencer, você atrair pessoas, não é pela qualidade da sua ideia, é por outras razões que você consegue, é negociação. Eu uma vez perguntei, o Zé Eduardo Cardoso, teve uma triste passagem aí agora na defesa da Dilma, na minha opinião, mas ele é um professor brilhante. Ele é um professor de Direito Constitucional, que era a matéria que eu também lecionava na Faculdade de Direito, e ele é um professor brilhante. E é um sujeito muito casado com uma promotora de justiça, num congresso, nós nos encontramos, e naquela época ele era vereador em São Paulo. E eu, naquela época, nem pensava em também ser... Eu era promotor de justiça,
Mas perguntei para ele, era professor, escuta, como é que você se sente lá na Câmara de Vereadores quando você tem que aprovar um projeto de lei que você está vendo que é inconstitucional, você sabe que é inconstitucional? E ele me explicou a seguinte coisa, e eu confirmei agora, né? Veja bem, você tem um projeto maravilhoso, muito importante, mas você depende de uma quantidade de assinaturas para esse projeto ser aprovado. Tudo bem? Aí você procura os colegas para convencê-los a assinar e votar a favor do seu projeto. E ele diz, claro, perfeitamente, mas eu também tenho um meu aqui que eu gostaria que você olhasse. Você olha para o dele e fala, não dá, o seu é totalmente inconstitucional. Ele diz, é simples, se você não assina o meu, não assina o seu. Então, para poder aprovar um que é muito importante, eu sou obrigado a pôr a minha assinatura num que vai me envergonhar, porque eu estou pondo a minha assinatura como um profissional, um técnico que entende que isso é ilegal, é inconstitucional, mas é a única condição de fazer assim. Então, é muito difícil. Essa pode ser uma das razões da nossa cidade estar nesses últimos 20, 25 anos sem o desenvolvimento que ela poderia, mereceria e deveria ter. Quer dizer, se trava dentro da Câmara alguns processos onde alguns vereadores, não todos, claro, se esquecem que eles são vereadores do povo. Sim. Eles representam o povo. O partido deles é um meio pelo qual eles se candidatam e se elegem. E isso também acontece no Poder Executivo, e vou mais além, em alguns segmentos da cidade, onde às vezes você leva um bom projeto, um senhor projeto, e muitas vezes, não dá, se eu aprovar isso aqui, aí o fulano, ele é boicotado. Então, você acha que isso é... Eu não tenho dúvida nenhuma disso, não tenho dúvida nenhuma. Tá bom, está nessa situação, ou anda para trás ou anda muito devagar e acaba ficando no tempo. Apesar disso, é importante ter um grupo político. A gente não pode generalizar. A gente não pode generalizar, tá certo? Não é todo mundo, lógico. Mas existem diversas pessoas que pensam primeiro no seu caminho político, e não naquilo que é o que ele precisa fazer para a cidade, para a comunidade, para a sociedade, não é? Então, se aquilo lá não o beneficia politicamente, e isso acontece até às vezes em bairro, se você vai ajudar a colocar alguma coisa num bairro que é onde você tem o seu reduto eleitoral, eu estou levando votos para você, teoricamente, não é? E tirando votos de mim, então não faço isso. Eu estou trabalhando contra mim, mas na verdade eu estou trabalhando contra a cidade. Exatamente. Você ia dizer, o grupo político dominante também, de repente, teria uma facilidade maior de tramitação de projetos dentro da Câmara, dentro do sistema político que a gente tem hoje por representatividade. Mas isso também não é perigoso, Segala? Ter um grupo político dominante que consiga, por exemplo, aprovar, como nós tivemos algumas prefeituras aqui, consegue se aprovar tudo, se passa tudo, não tem um debate, porque no seu primeiro mandato eu gostava muito do Segala que questionava tudo isso, né? É um Segala muito interessante, né? Uma voz, porque a cidade sempre... Ele está aqui ainda. Não, vou chegar ali. Mas é uma voz interessante. É a voz do contraponto, mesmo sendo do grupo. Não é perigoso um grupo dominante também fazer o que quiser? Por aí? Eu não tenho dúvida nenhuma disso, e os exemplos demonstram isso, né? Nós tivemos problemas seríssimos aqui em Bauru que a gente não via na época, vê hoje, quando, por exemplo, o Tidei tinha o tal trem-bala na Câmara que aprovava qualquer coisa que fosse sem questionar. O governo do Rodrigo Agostinho, o Rodrigo também fez isso. Foram 8 anos em que ele aprovava o que ele queria na Câmara, sem que houvesse uma voz consistente do lado dos que estavam com ele, que pudesse alertá-lo que aquilo lá não era bom. Por exemplo, asfaltou-se muito nessa cidade, porque o asfalto é visível. Você tem uma rua de terra, você asfaltou, todo mundo vê. Só que embaixo dessa terra não tem nada, não tem cano, não tem coleta de água pluvial, não tem nada.
Os problemas a gente vê depois, quando a gente tem enchente, quando a chuva leva embora todo esse asfalto feito. Tem que remendar para poder passar. Essa é a hora. Mas naquele momento, o que ele quisesse asfaltar, ele ia encontrar apoio. Eu falava isso na Câmara, cobrava que não se fizesse desse jeito. Nós temos problemas muito mais sérios na cidade de Bauru que precisam ser enfrentados, porque se nós não os enfrentarmos agora, quando eles surgirem no tamanho que eles, eu imagino que vão ter no futuro, nós não vamos conseguir superá-los. Um deles é o problema da água. Sim. Né? Nós temos um problema sério com água aqui em Bauru. Né? Nós dependemos em boa parte, quase 50%, do Batalha, que não é um rio lá grande coisa, sofre sérios problemas, tá certo? O resto é poço, que o pessoal acha que pode ir furando. A água que está lá embaixo é a mesma. Quanto mais você furar, essa água vai diminuindo lá embaixo, tá certo? Não é assim, ela não é infindável. Né? E água você não produz. A água que nós temos no mundo é essa que está aí, não existe fábrica de água. O presidente Dudai está falando, inclusive, de uma necessidade de se reestruturar. Mas se a gente pensar também no desperdício de água da própria autarquia... Mas por que existe desperdício de água? Porque todo o nosso encanamento já venceu a vida útil dele, foram feitos há 60 anos. Não passa uma semana que as nossas adutoras não rompam. Por quê? Eu mostrei isso lá na Câmara. Eu não sei porque as pessoas têm um pouco de dificuldade de entender uma coisa tão simples. A gente tem borracha de jardim em casa, mangueira. Né? Essa mangueira, com o tempo, ela vai endurecendo, a água nossa tem incrustações. Quando você limpa, que você vai trocar o seu chuveiro, você vê quanta incrustação tem no cano. Né? Porque tem um monte de coisas químicas na nossa água. Tá certo? Resultado disso aí, a mangueira um dia rompe. Você vai lá, amarra, ela vai romper 2 metros mais para frente. Você amarra, essa mangueira você tem que trocar. Não tem mais jeito, ela já venceu a vida útil. Em engenharia, tudo que você projeta, tudo tem uma vida útil. Você faz um carro, ele não dura a vida inteira. A peça daquele carro, você já sabe que daqui a X tempo você tem que trocar. Você sabe de quanto em quanto tempo você tem que trocar um pneu. De quanto em quanto tempo você tem que trocar uma determinada peça qualquer do carro. Por que não encanamento? Encanamento tem que fazer isso. Acontece que é tal história, o encanamento está embaixo da terra, o pessoal não vê, o cidadão não quer fazer isso, porque isso não dá voto. Agora, só que enquanto você não trocar, vai, lá na frente nós vamos ficar com... Nós temos sistema de manilhas ainda aqui no lado de esgoto. Né? Absurdo, não é mesmo? Essa rede não poderia ser trocada, substituída, né? Substituída por algo moderno, mudando-se, inclusive, em algumas ruas, em algumas avenidas, o posicionamento delas, que muitas vezes é incorreto. Sem sombra de dúvida. Com o fundo de tratamento. Então, por quê? Algumas pessoas... Você tocou num ponto... algumas pessoas têm dito, alguns vereadores, inclusive, falaram para mim, uma certa ocasião, mas isso aí vai ficar como fundo de manutenção. Eu falei, para um pouquinho. São 100 e tantos milhões. Hoje eu não sei se são 130, 120, enfim. Não, já passou de 130. Passou de 130. Já passou de 130. É um volume de dinheiro muito grande. A estação que era o desejo, ela está sendo construída com verba federal. Então, é claro que você não precisa pegar os 130 e gastar de uma vez só, mas iniciar-se um trabalho com planejamento e trocar toda essa rede. Eu não tenho nenhuma dúvida. E já existe alguma pesquisa? Já falei isso na Câmara. Só que tem um detalhe. Para criar o fundo do tratamento, como era uma contribuição do povo, todos nós pagamos, foi preciso uma lei. Sim. Entendeu? Então, esta lei determina qual é o uso. Ok? Que é a construção da estação. Então, por que nós demos o dinheiro? Para fazer a estação. Tudo bem? Perfeito. Não precisa mais. Só que agora, o que eu proponho? Para poder usar esse dinheiro, pergunte para o povo. Pergunte para o dono do dinheiro. O dono do dinheiro não é a prefeitura. O dono do dinheiro é o povo. Nós que contribuímos. Então, eu sugeri, inclusive, porque isso está previsto na nossa legislação, a gente não faz, não sei por quê. É um plebiscito na hora da eleição. Na hora da eleição, nós não temos que comparecer lá na urna para votar no candidato XY para prefeito, para governador, para qualquer coisa? Ótimo. Você votaria
passaria do lado, pega uma cédula e diz assim, quero que use esse dinheiro para fazer tal coisa. Sim. Faz um xizinho. Acabou. Põe lá na urna também. O povo vai dizer onde é que esse dinheiro deve ser Não usado. existe... Para isso, a gente teria algumas ideias que a gente defenderia. Eu defenderia, talvez você também defendesse a ideia de troca os canos. Troca os canos. Todo porque, sistema. Mas, galera, mas aí a gente não volta. A gente não volta na situação viciada dos interesses. Há interesse de a população decida onde vai pôr esse recurso? Talvez não, o interesse talvez seja fazer alguma coisa que renda para o indivíduo, então, né? Que traga dividendos políticos para o indivíduo, talvez seja isso. Mas nesse caso... Mas seria um mote para a população cobrar, caso, né? Nós não vamos correr risco, sabe? Porque o Ministério Público não vai deixar. O Ministério Público não vai deixar que esse dinheiro seja usado, não é? Sem que tenha uma definição que se possa garantir que é alguma coisa. Veja que o esgoto e a água estão ali. Né? Disse por causa da lei, de ter uma lei? Por causa da lei. Mas se o povo escolher... Não, mas aí é diferente. Se houver um plebiscito, mudou. Mudou. Porque a Constituição garante, no artigo 1º, que todo o poder pertence ao povo. Exatamente. Entendeu? Aí já não cabe mais. Mas enquanto não existir o pronunciamento do povo, se o prefeito quiser falar, não, eu vou fazer em asfalto, o Ministério Público não vai deixar. Nós vamos fazer um intervalo aqui. Queria agradecer ao Cirineu Fedriz, mandando um abraço para o professor. Meu ex-aluno. Canal Mais FM, um grande abraço para o Cirineu. E também nós temos a pergunta do Paulo Roberto Prats, que depois, na hora que a gente retornar do intervalo, a gente já participa. Você fica aí, daqui a pouco a gente está de volta.